A gente vai falar um pouquinho aí no Evangelho de João. Então você pode abrir, por exemplo, a sua Bíblia aí no Evangelho de João, onde nós vamos acompanhar um pouquinho acerca de dois personagens bíblicos, tá? Para que vocês possam compreender, tá bom? Então vamos trabalhar esses dois personagens bíblicos. Nós vamos trabalhar o Evangelho de João, o capítulo 3, um pedaço dele, e vamos também trabalhar um pedaço do capítulo 4 do Evangelho de João. Então você que já está aí, pode aproveitar nesse exato momento e também compartilhando, faça o que eu vou fazer também, compartilhe com outras pessoas aí esses primeiros minutos iniciais, para que outros também possam ter a oportunidade de acompanhar a nossa reunião cristã. A gente vai começar a nossa reunião. Hoje eu quero trabalhar dois personagens bíblicos. A reunião ela fica um pouco diferente, porque a gente não tem as outras partes. A partir daqui eu vou pregar a palavra de Deus e os irmãos podem pegar as suas Bíblias, podem anotar, podem inclusive compartilhar com outras pessoas também, tá bom? Antes disso, porém, vamos fazer uma oração enquanto os irmãos vão compartilhando. Santo Deus, obrigado por tudo que o Senhor nos tem feito. Agradecemos ao Senhor por esse momento onde estamos reunidos, onde vamos aprender um pouco mais da Tua Palavra, que o Seu Espírito nos guie, nos direcione durante esse momento. Em nome de Jesus, nós agradecemos todas as coisas e pedimos. Amém. Legal. Hoje, então, pessoal, nossa primeira reunião do ano. Nós gostaríamos muito de nos ver, né, mais uma vez. Gostaríamos muito de estar presentes ali no nosso local de reuniões, mas infelizmente não se fez possível, conforme eu disse no começo. Tivemos aí um pequeno problema com uma obra que está sendo feita, então vamos torcer aí agora. Parece que o sol vai dar uma firmadinha, não é? E o sol dando uma firmadinha aí, a gente com certeza vai conseguir terminar essa obra em nome de Jesus. Tá? Mas assim, eu sempre tenho dito o seguinte: nosso local de reunião é muito importante, é ótimo que seja assim, né? Mas nós temos também outros meios de estarmos reunidos, como é o caso agora da internet, né? E que se mostrou uma excelente ferramenta durante a pandemia e vai se mostrar uma excelente ferramenta em dias futuros também. Eu quero lembrar a todos vocês também que a nossa reunião cristã, ela não é só aos domingos. Nós temos 3 reuniões na semana. Nós temos reunião cristã no domingo, ao vivo. Nós temos reuniões na terça-feira, que é a reunião de estudo bíblico. E nós temos reunião na quinta-feira, que também é reunião de estudo bíblico. Então, aqui nesta igreja, a pessoa só não aprende se não tiver interesse. Muita gente prefere as badalações, né? Os shows gospel, até que a sua decepção chegue. Aqui pelo menos a gente vai te dando Jesus a cada dia para que você não seja decepcionado. Porque ninguém que depositar nele a sua fé será desapontado. Então, isso é muito importante. Hoje eu quero trabalhar aqui João capítulo 3, um pedacinho, e depois vamos falar sobre um outro assunto em João capítulo 4. E eu estava meditando nesses dois textos e eu pensei em um tema para esse texto. Pensei em um tema que é um verdadeiro paradoxo, não é? Porque imagine a grande oportunidade que Jesus perdeu propositalmente. Puxa vida, Jesus perdeu uma oportunidade. Eu estive meditando nos dois textos e aí vocês vão entender por que Jesus perdeu essa oportunidade. Mas ao mesmo tempo, o que eu acho mais interessante é uma oportunidade que Jesus perdeu propositalmente. Então fica com a gente até o final desse sermão para você entender qual foi a oportunidade que Jesus perdeu. Talvez você está pensando, mas como que Jesus perdeu
esta oportunidade, né? Ou que oportunidade é essa que Jesus perdeu? Então, o primeiro ponto é esse, tá? A oportunidade perdida por Jesus. Lá no final você vai entender. O segundo ponto que você também vai entender é que Jesus perdeu essa oportunidade propositalmente. E o terceiro ponto que você vai entender é que nesta oportunidade que Jesus perdeu propositalmente, o homem se aproveitou dela e criou um vácuo, certo? Então, presta bem atenção nisso. Vamos lá. Jesus perdeu uma grande oportunidade, eu acho que a maior oportunidade da vida de qualquer ser humano, com o poder que ele tinha, ele perdeu. Mas foi de propósito. Não é que ele errou, não. Ele perdeu. Porque ele perdeu porque quis perder. O segundo ponto que você vai aprender até o final é que Jesus perdeu isso propositalmente. E o terceiro ponto é que o homem enxergou essa oportunidade de Jesus e se aproveitou dela. Ok? Então são os 3 pontos aí que eu gostaria de deixar guardado para vocês. Inclusive, se alguém quiser digitar os 3 pontos que nós vamos trabalhar aí, pode digitar. Eu repito, digita aí que vai servindo para algumas pessoas. Os 3 pontos no sermão de hoje. Pode digitar. Os 3 pontos no sermão de hoje. A oportunidade perdida por Jesus. É o primeiro. O segundo, Jesus perdeu de propósito essa oportunidade. E a terceira, o homem se aproveitou dela. Aí você vai compreender tudo isso e vai falar, puxa vida, nunca tinha analisado por este ângulo. Então, os 3 pontos do sermão de hoje. A oportunidade de Jesus, que ele perdeu de propósito e o homem se aproveitou, tá bom? Então, você pode digitar aí nos comentários aí que nós estamos trazendo. Eu vou pedir também aos irmãos que estão aí já presentes conosco que por favor aproveitem e deixem o seu like também no vídeo, que o like é uma forma de gratidão, de ajudar as pessoas a receberem esse vídeo também. Bom, a gente vai começar trabalhando aqui então o caso de Nicodemos, que é um caso muito conhecido. Aqui vai estar se apresentando já uma oportunidade que Jesus perdeu, de propósito. Ele perde a oportunidade no caso de Nicodemos e ele perde a oportunidade no caso da mulher samaritana e em outras ocasiões que ele poderia ter feito, mas ele não fez. Havia entre os judeus, pode pegar sua Bíblia por gentileza, havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Essa palavra príncipe aqui quer dizer alguém principal, alguém que tomava a liderança entre os judeus. Este foi ter de noite com Jesus e disse-lhe, Rabi, bem sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer os sinais que fazes se Deus não for com ele. Jesus disse-lhe, na verdade, te digo, que aquele que não nascer de água, aquele que não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Então, o primeiro ponto aqui que a gente vai trabalhando, esse homem, chefe dos judeus, eu queria que algum irmão, vou pedir ao pastor Johnny, que está aí, que digita para nós as 3 questões que eu quero considerar nessa pregação, pastor Johnny. Eu vou repeti-las. Eu vou pedir para o irmão digitar, porque assim as pessoas que vão entrando vão lendo os pontos altos da pregação de hoje, para que todo mundo saiba do que está se falando. O primeiro ponto é a oportunidade que Jesus perdeu. Esse é o primeiro ponto. A oportunidade que Jesus perdeu. O segundo ponto, Jesus perdeu de propósito.
E o terceiro ponto, o homem aproveitou-se dela. E aí nós vamos entender por que o homem se aproveitou dela também. Ok? Bom, a gente começa aqui com Nicodemos, príncipe dos judeus, situação emblemática para Jesus, porque Jesus, ele tem agora nas mãos a primeira oportunidade, mas que ele deixa propositalmente ir embora das mãos dele ao falar com Nicodemos. Veja que o primeiro ponto aqui é que Nicodemos, ele reconhece que Jesus é de Deus. Ele diz, olha, ninguém pode fazer essas obras que você está fazendo se não for de Deus. Você já imaginou a cabeça de Jesus? Para quantas pessoas Jesus vinha pregando ou já tinha pregado? Mas eu quero que você note agora que Jesus, ele decide tratar individualmente com Nicodemos. Ele não está preocupado com os outros 70 membros do Sinédrio, ele não está preocupado em reunir uma multidão, ele está preocupado com uma pessoa chamada Nicodemos. Esse é o ponto que eu quero que você conheça. Então Jesus diz assim, olha, a menos que a pessoa nasça de novo, ela não pode ver o reino de Deus. Palavras diretamente a Nicodemos. Nisso Nicodemos, ele se interessa pela pergunta de Jesus. E aqui Jesus já deixou passar uma oportunidade. Talvez você está falando, mas que oportunidade é essa que Jesus deixou passar aqui? Você vai entender. Fica tranquilo que quando você juntar esse texto com o capítulo 4 da mulher samaritana, você vai compreender perfeitamente o assunto. Disse-lhe Nicodemos, como pode um homem nascer sendo velho? Porventura pode tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Jesus respondeu, na verdade te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhes de eu ter que te dizer que é necessário você nascer de novo. Bom, eu já preguei algumas vezes esse texto e creio que todo mundo conhece a explicação oficial desse texto. Jesus, ele mostra a Nicodemos que é necessário que Nicodemos, ele agora deixe a vida de Adão e comece a vida de Cristo. O pastor Johnny já anotou para a gente aí, obrigado, pastor Johnny, que nós vamos aprender nesses capítulos de hoje. A oportunidade que Jesus perdeu, Jesus a perdeu de propósito e o homem se aproveitou dela. São os 3 pontos altos desta pregação. Então aqui nessa situação do capítulo 3, a oportunidade de Jesus aqui já foi perdida. Ele já perdeu a oportunidade. Mas é que ele queria perder essa oportunidade. Mas se ele tivesse feito, eu vou dizer uma coisa para vocês. Irmãos, como seria complicada a nossa vida. Porque vejam, ele dá para Nicodemos uma dica. Ele perde essa oportunidade, mas ele dá para Nicodemos uma dica. Qual é a dica que ele dá para Nicodemos? Nicodemos, olha, você precisa nascer do Espírito. Quem nasce de carne é carne. Quando a Bíblia fala em nascer da carne, ela está se referindo a nascer em Adão, porque todos nós nascemos em Adão. E quando ela diz nascer em Espírito, significa que você aceita a Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, e a partir daí você passa a também ser uma pessoa espiritual, ok?
Então, muito bem. Uma vez que nós chegamos nessas conclusões, agora a gente vai caminhar para o capítulo 4. Você falou, mas você ainda não falou a oportunidade que Jesus perdeu. Não falei. Eu quero mostrar para vocês a oportunidade que Jesus perdeu de propósito e o homem se aproveitou dela. Vamos agora caminhar um pouquinho e vamos ao capítulo 4. Lá do versículo 1 em diante, a gente também vai trabalhar aqui e vai ver uma nova oportunidade perdida por Jesus. Eu quero aproveitar e dar um bom dia a todos os irmãos, os pastores que estão aí já ligados na nossa reunião cristã e todos os irmãos que também estão simultaneamente junto conosco. Você é parte da Igreja de Jesus, assim como eu sou e como graças a Deus todos nós somos. Então agora nós vamos para o capítulo 4 do Evangelho de João. Veja só. E quando o Senhor veio a saber que os fariseus tinham ouvido que Jesus fazia e batizava mais discípulos do que João, ainda que Jesus mesmo não batizasse, mas os seus discípulos o faziam, e deixou a Judéia e foi outra vez para a Galiléia, e era-lhe necessário passar por Samaria. Irmãos, olha só que coisa legal, interessante, quando você começa a ler a Bíblia sem o malabarismo religioso, né? Sem os enfeites. Tem um momento aqui, de novo, onde Jesus perde a oportunidade que um monte de espertos se aproveitaram depois. Vejam só, quando o Senhor veio a saber que os fariseus tinham ouvido o que Jesus fazia e batizava mais discípulos do que João, Jesus deixou a Judéia e foi para a Galiléia. E era necessário que ele passasse por Samaria. E daqui a pouquinho eu explico sobre o passar por Samaria. O detalhe interessante aqui, os discípulos de Jesus estão batizando muita gente. Está crescendo a obra. A obra está crescendo. E Jesus é Deus. E ele está vendo que a obra está crescendo. Eu pergunto para vocês, o que Jesus podia ter feito aqui? Ele podia ter feito com Nicodemos, que era príncipe dos judeus, mas ele não fez. Ele podia agora, já que está crescendo a obra, os fariseus estão inclusive com inveja, ele poderia também ter feito uma coisa aqui. É mais uma oportunidade que Jesus perdeu. Lembrando que ele perdeu de propósito. E lembrando que os homens se aproveitaram dessa oportunidade. Vai matutando aí, vai pensando. Para quando você chegar ao final do sermão, você falar, agora eu já sei qual é a oportunidade. Talvez eu não vou nem falar para você. Talvez pessoas aqui que estão acompanhando a linha de raciocínio vão identificar qual foi a oportunidade perdida por Jesus. Aí depois Jesus deixa aquele pessoal todinho ali e ele vai embora para Galiléia. E disse que ele era necessário passar por Samaria. Eu acho incrível, irmãos, como a palavra de Deus ela nos dá certos detalhes que a gente lê e normalmente a gente passa por alto. Aqui o evangelista João, inspirado por Deus, ele usa exatamente essa expressão. Era-lhe necessário passar por Samaria. Por que Jesus precisava passar por Samaria? Qual era o motivo? Que diferença iria fazer na vida de Jesus passar por Samaria? Qual era a diferença? O texto vai entender e você vai ver que em Samaria Jesus perde a oportunidade de novo. Você vai perceber isso. É a terceira vez que vai acontecer de Jesus perder essa oportunidade. E aí o texto continua.
Foi, pois, a uma cidade de Samaria chamada Sicar, junto da herdade que Jacó tinha dado a seu filho José. Eu quero lembrar aqui um detalhe interessante, que esta ação de Jesus de passar por Samaria era uma ação do Espírito Santo de Deus na vida dele. Ele tinha 3 caminhos para chegar em Samaria. E esse caminho aqui que Jesus escolhe era um caminho mais perigoso, embora fosse mais curto. Mas havia um motivo especial pelo qual era necessário que ele passasse ali. E aí, ele estava ali a fonte de Jacó. Jesus, pois, cansado do caminho, assentou-se junto da fonte. E isso era quase a 6ª hora. Então, era quase meio-dia. Você imagina, o sol em Israel, ele chega mais ou menos neste horário, em torno de 39 graus, 40 graus, é muito quente. É muito quente. Jesus está cansado, ele senta perto da fonte. E ali veio uma mulher de Samaria tirar água. Disse-lhe Jesus: dá-me de beber, porque os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. Aqui a gente tem 2 problemas, mas que esses problemas vão nos apresentar também a oportunidade perdida por Jesus. O primeiro problema aqui é que a mulher ela vem por volta desse horário, e esse horário não é um horário mais tão costumeiro de se tirar água, porque o sol está muito quente. As outras mulheres, normalmente elas vêm pela manhã, elas têm que caminhar uma distância significativa com aquele balde de água na cabeça. Muitas vezes igual ainda acontece hoje no norte e no nordeste do Brasil. Mas ela vem meio-dia. Então aqui você relaciona, era-lhe necessário passar por Samaria. E ele chega lá meio-dia e a mulher está indo tirar água meio-dia. Por que aquela mulher ela vai aproximadamente meio-dia tirar água? É muito simples, pessoal. Na conversa dela com Jesus, você vai perceber que aquela mulher ela sofria um determinado preconceito. E é por isso que ela prefere isolar-se das outras pessoas. Ela prefere naquele momento que ninguém vai ficar cuidando da vida dela, ninguém vai ficar falando dela. Então ela vai em outro momento. Aqui eu quero que você preste atenção em uma coisa muito interessante. Essa mulher é vítima de preconceito. Mas quando ela conheceu Jesus, aconteceu algo fantástico na vida dela. Quando ela conheceu Jesus, aconteceu algo fantástico. E eu gostaria muito que vocês aprendessem isso, que vocês compreendessem isso, tá? Aí, olha só que coisa. E os discípulos de Jesus, ao mesmo tempo, eles tinham ido à cidade para comprar comida. Aqui tinha um outro problema, uma outra contrariedade para os discípulos. Primeiro, que eles estão em território samaritano. E já por mais de 200 anos, aliás, 700 anos, os samaritanos, eles não falavam com os judeus. Eles não falavam com os judeus por conta daquela situação de os samaritanos terem se constituído uma raça misturada, uma raça híbrida. Então eles não conversavam entre si, eles tinham ódio uns dos outros, judeus e samaritanos. Então os judeus consideravam tudo que vinha dos samaritanos como imundo. Mas note a quebra de paradigma de Jesus. Note a quebra de paradigmas de Jesus. Ele vai
ele senta para falar com uma mulher discriminada, e manda os discípulos para a cidade comprar pão dos samaritanos. Teoricamente, na cabeça dos discípulos, isso vai virar uma salada muito grande, porque não tem nada a ver com eles como judeus. Mas note como Jesus ele vai quebrando os paradigmas. E aí continua dizendo assim, versículo 9: Disse-lhe, pois, a mulher samaritana: Como sendo tu um judeu, me pedes de beber a mim, que sou samaritana? Jesus respondeu e disse-lhe: Se tu conheceras o dom de Deus, e quem é que te diz, dá-me de beber, tu lhe pediria e ele te daria água viva. Disse-lhe a mulher: Senhor, tu não tens com que tirar água, o poço é fundo, pois tens de onde você tem a água viva? És tu maior que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço, bebendo ele próprio dele, e os seus filhos e o seu gado? Jesus respondeu e disse-lhe: Qualquer que beber desta água tornará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca terá sede, porque a água que eu lhe der fará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Disse-lhe a mulher: Senhor, dá-me desta água para que não mais tenha sede e não venha aqui tirá-la. Disse-lhe Jesus: Vai e chama teu marido e vem cá. Olha só que legal, que interessante essa passagem aqui, né? Jesus agora ele começa a tratar da questão da água, mas é lógico que Jesus ele está com sede, mas Jesus sempre tem um projeto maior de salvação na vida das pessoas. Jesus sempre tem um projeto maior de salvação. Às vezes nós pensamos que o projeto de Jesus para a nossa vida é para essa água terrena que nós bebemos. É para o emprego, é para isso, é para aquilo. A gente pensa isso. Mas o projeto de Jesus era muito maior. Falou assim: olha, se você souber quem está te pedindo água, você vai me dar água e vai ficar feliz da vida e ainda vai ter vida eterna. Ah, então eu quero isso também para mim, Senhor. Aí Jesus fala para ela e chama o marido dela. É aqui que entra a questão do preconceito e da discriminação naquele momento, né? A mulher, ela vai ao poço naquele horário, exatamente porque ela já tinha tido 5 maridos. E agora, aquele com quem ela vivia não era marido dela. E Jesus sabia disso. É interessante como Jesus, ele trabalha. Ele sabia da história. Mas aí, o que é que ele faz? Ele fala: chama teu marido. De modo que ele diz assim, ela diz, a mulher respondeu e disse: eu não tenho marido. Disse-lhe Jesus: disseste bem, não tenho marido, porque tivestes 5 maridos, e este homem com quem convives hoje não é teu marido. Disse-lhe a mulher: Senhor, vejo que és profeta. Olha só, Jesus manda chamar o marido da mulher, sabendo que a mulher não tem marido. Qual que é a ideia de Jesus aqui agora? Jesus, ele quer ter um encontro pessoal com aquela mulher em um nível muito mais elevado. Ele quer ter um encontro com essa mulher em um nível que ela compreenda a necessidade não de ter um marido, mas de ter um Salvador. Este é o grande erro de muitas pessoas que buscam muitas coisas.
Eles querem ter uma religião. Eles querem ter uma igreja. Eles querem ter um guru. Mas eles não aprenderam a necessidade de ter um Salvador. Essa mulher, talvez ela vivesse em uma busca incessante. Talvez ela vivesse em uma busca incessante. Ela talvez acreditasse que a felicidade dela estava naquele homem com que ela estava convivendo, que era o sexto, poderia depois passar para o sétimo e assim sucessivamente. Então Jesus faz com que ela encontre dentro de si o motivo pelo qual ela poderia ter felicidade. Veja que aqui nós temos duas palavras interessantes. Jesus fala para ela sobre um poço, que é o poço de Jacó, né? E aí ele fala assim, quando ele começa a discutir com a mulher sobre essa questão do poço, ele fala para ela que, tudo bem, olha, eu não tenho um copo para pegar água aí dentro, mas eu também não preciso desse copo. Porque eu tenho uma fonte. Eu tenho uma fonte que vai te ajudar a você ter água para sempre. Essa é a ideia de Jesus. Olha só, agora onde você vai compreender um pouquinho mais a questão do trocadilho que Jesus faz. Jesus não está oferecendo mais para ela um poço. Jesus está oferecendo uma fonte. Esse é um ponto muito legal para você compreender aí na questão da fala de Jesus. E é onde a gente também vai aprender mais um pouquinho, onde Jesus perde novamente a oportunidade, tá? Essa palavra que é usada aí na Bíblia, poço, ela tem a ver com o lençol freático, tá? Aqui no dicionário bíblico de Strong, ele nos dá essa expressão, né, de uma maneira, deixa eu só pegar aqui direitinho, ele nos passa a seguinte ideia. Pronto, tá aqui. A palavra é frear, tá? Que vem de lençol freático. É uma palavra de origem incerta, mas que indica um orifício no chão, tá? Escavado, onde a pessoa obtém a água, tá legal? Essa é a ideia. Então Jesus fala assim, ó, tá bom, eu não tenho um caneco para atingir o lençol freático aí, para atingir o poço, né, que vocês atingiram. Mas se você atentar às minhas palavras, você não vai precisar mais se preocupar em pegar essa água aí, porque essa água é a água que te faz bem, é a água que te tira o cansaço e tal. Jesus fala assim, olha, se você me escutar, você vai ter dentro de si uma fonte borbulhante para a vida eterna. Veja que agora Jesus não oferece para ela um poço dentro de si, não. Jesus oferece para ela uma fonte, tá? Essa palavra fonte que Jesus usa agora é PG, provavelmente uma fonte literal, um suprimento, uma fonte de suprimento, tá? Não igual a uma nascente de um poço. Uma fonte rica e que não termina. O que é que Jesus está mostrando para ela então? Se você atentar ao que eu estou te dizendo,
Você não vai mais precisar desse poço para satisfazer a sua sede de muitas vezes se manter viva e estar atrás de mais um homem para ser seu marido. Você não vai precisar manter a sua sede. Muitas vezes tem pessoas que eu não sei se você percebe, eles têm uma sede insaciável quando não conhecem Jesus de verdade. Às vezes conhecem o Jesus dos altares, às vezes conhecem o Jesus das religiões, mas o Jesus de verdade, quando ele é conhecido, ele se torna uma fonte borbulhante, que é o que ele está dizendo para a mulher. Você não vai mais precisar ficar nessa busca frenética. Tem pessoas que muitas vezes eles vivem buscando, até dizem, eu já aceitei Jesus, mas a busca é tão grande, às vezes se envolvem em situações que ele tem que, por exemplo, buscar um corpo físico o melhor possível. Já não se trata nem mais de fazer exercício por saúde, mas o que vai trazer aquela gratificação para ele será um ótimo físico para ele ou para ela. Outras pessoas se empenham em construir a vida inteira, achando que terão a satisfação quando as suas construções estiverem prontas. Outros se empenham em apenas comprar. Quando fica um pouco insatisfeito, eu vou comprar algo. Aí aquilo dá aquela satisfação momentânea. Porque na verdade estão simplesmente ainda no poço. Estão bebendo a água do poço. A fonte borbulhante ainda não se manifestou exatamente como deve. Tem outros que vivem empenhados dentro da religião, se tornam ratos de igreja, se submetem a todos os absurdos que o homem criou e chama de igreja. Porque a sede é tão grande que a pessoa acha que vai matar a sua sede por fazer isso. Se enganou completamente. Jesus falou para ela assim, olha, você só vai ter essa fonte borbulhante quando você me entender de verdade. E aí Jesus dá um testemunho para ela, ela fala assim, eu vejo que o Senhor é profeta. E agora aqui, eu quero que você preste atenção e veja, nós estamos caminhando agora para mais um momento, mais uma oportunidade perdida por Jesus, de propósito. Olha só. A mulher disse, eu vejo que o Senhor é profeta. Nossos pais adoraram neste monte, e vocês dizem que é em Jerusalém o lugar onde deve adorar. Irmãos, aqui agora está o ponto crucial da oportunidade perdida por Jesus. Vamos ver quem está acompanhando aí, se conseguiu identificar o que Jesus podia ter feito aqui nessa fala da mulher. Aqui era o ponto para Jesus fazer, mas ele não fez. Quem está acompanhando aí pode falar, não, podia ter feito isso, podia ter feito aquilo, não tem problema, tá? A nossa pregação aqui é uma pregação com ensinamento bem profundo para você pensar mesmo. Senhor, os nossos pais adoraram neste monte, mas vocês dizem que o lugar certo para adorar é em Jerusalém. E agora? Qual é a oportunidade? Olha, nós estamos diante de duas situações reais para dois povos. Nós estamos diante de duas situações. O Monte Gerizim, conforme você vê, ele tinha bons antecedentes, inclusive a bênção dos patriarcas, como Abraão, Isaac e Jacó. Jerusalém, por outro lado, também tinha a bênção desses patriarcas e era a cidade de Davi. Então agora a gente vai adorar onde? Então, agora eu vou explicar para vocês quais foram as oportunidades que Jesus perdeu.
Vamos lá de novo? E aí você vai entender por que Jesus perdeu. Por que Jesus perdeu essas oportunidades? Lá no capítulo 3, se você se lembrar bem, eu expliquei sobre Nicodemos. Nicodemos, ele era príncipe dos judeus, ou seja, a palavra do Nicodemos, ela era uma palavra de direção, de liderança. Ele bastava uma palavra do Nicodemos e um monte de judeus iriam seguir a palavra do Nicodemos. Qual foi a primeira oportunidade que Jesus perdeu aqui? De fundar um local de reuniões chamado igreja, como nós temos hoje. Colocar o Nicodemos de pastor e falar para o Nicodemos: isso que eu ensinei para você está aqui, e aproveita que eu estou vivo, eu vou ficar pregando aqui com você, e agora nós vamos instituir a religião verdadeira. Olha que oportunidade Jesus perdeu, pessoal. Ele não podia ter feito isso? Podia, mas você se lembra que eu disse que ele não o fez propositalmente? Então Jesus podia ter fundado aqui a verdadeira religião, a verdadeira igreja. Jesus podia ter fundado. E é interessante que nas palavras de Jesus, quando a gente entende esse termo igreja, você vai ver que esse termo ele não se refere apenas a atividades religiosas. Jesus usa pelo menos 2 vezes esse termo. 2 apenas. Aí, o que acontece? A igreja, essa palavra igreja, era usada comumente, tá, no mundo greco-romano, porque a palavra igreja significa uma reunião, né, de dentro para fora. Era o momento onde os cônsules ou outros enviados do império reuniam as pessoas saíam de dentro das suas casas para fora. Então aquilo formava uma eclésia. Olha que interessante isso. As pessoas, é interessante notarmos que o local em si, ele era variável de acordo com a geografia, mas a eclésia era a reunião de pessoas. Então, se Jesus quisesse fazer uma igreja como nós temos hoje, como os pagãos criaram, Jesus tinha feito aqui. Primeiro ele tinha feito aqui com Nicodemos. E aí depois, vejam, Jesus perdeu essa oportunidade com Nicodemos e perdeu de propósito. Aí depois nós vamos entender como o homem se aproveitou disso. Depois no capítulo 4, logo aqui no início, eles estavam na crista da onda. Os discípulos de Jesus batizando, e Jesus lá sentado, assistindo tudo aquilo dali, pregando e tal. Olha a oportunidade que Jesus perdeu de novo. Ele podia ter criado uma igreja de novo ali. Colocar a placa, Igreja do Caminho de Jesus. Essa aqui é a igreja verdadeira. Essa daqui é a igreja que vocês agora vão. Ele não podia ter colocado isso daí? Podia também ter feito. Ele fez? Não. Quando ele viu que o movimento estava crescendo e o cristianismo é tete a tete, Jesus vai embora lá para Galileia. Ou seja, meu amigo, esse cidadão foi batizado, ele aprendeu já o caminho que eu estou ensinando, então agora eles são cristãos. Você está entendendo? Não havia esse tipo de malabarismo que o homem se aproveitou e criou, chamado de templo, onde na maioria das vezes hoje é mais uma arena, onde é mais um estádio, onde é mais um show para se arrecadar dinheiro.
Jesus nunca fundou um local parecido com esse. E nunca quis. Mas aqui ele podia ter feito, foi uma grande oportunidade que Jesus perdeu de novo, de falar assim, olha, isso aqui agora é a nossa igreja, ela se chama tal, e agora tudo que eu vou falar para vocês durante 3 anos e meio, eu vou escrever, esquece Torá, esquece tudo que agora eu sou Jesus, eu sou Jesus. Eu vou escrever tudo, eu vou falar tudo certinho, eu vou dar todas as doutrinas, para vocês, eu vou explicar se você vai para o céu, eu vou explicar se você vai para o inferno, eu vou explicar que as doutrinas de Calvino não valem nada, eu vou explicar que as doutrinas de Armínio também não, eu vou explicar que esses movimentos baseados em obras são todos eles lixo perante Deus. Eu vou fazer tudo isso daí, eu vou deixar uma cartilha certinha para vocês agora. Aí ninguém mais vai errar. Aí todo mundo vai viver religiosamente bem. Então Jesus vai e perde essa oportunidade. E o povo se batizando. Jesus não criou uma arena, Jesus não criou um estádio, Jesus não criou um templo, nada disso. Jesus, ele entendia que a aceitação dele era pessoal e intransferível e nada tinha a ver com o sistema religioso. A terceira oportunidade que Jesus Cristo perdeu, e essa é a maior de todas. Nossos pais adoravam neste monte. Lá tinha um templo que foi destruído por Joir Cano em 129. Então isso daí acirrou ainda mais a luta entre judeus e samaritanos. Os nossos pais adoravam neste monte, mas vocês dizem que o lugar certo é em Jerusalém. Olha então agora, Jesus, Deus, querendo dar para a gente o jeito certo de adoração humana, né? Porque isso que a gente vê hoje é adoração humana. Aí Jesus, ele fala assim, olha a resposta dele. Disse-lhe Jesus, mulher, crê-me que a hora vem em que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Jesus, ele descartou completamente o templo de Jerusalém para a adoração, e ele descartou completamente o Monte Gerizim para adoração. Mas olha só que coisa, ali não era o momento para Jesus aproveitar e fundar uma igreja de novo. Quer ver por quê? Veja o 22. Vocês adoram o que vocês não sabem, nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Aqui ele já deu outra dica. Por que a salvação vem dos judeus? Porque ele é judeu. Ele é a salvação. A salvação não está ligada a um prédio. A salvação não está ligada a você seguir um homem. A salvação está ligada a você reconhecer a Jesus como seu Senhor e Salvador. Essa é a salvação. E veja que aqui tem um detalhe assim muito profundo. Embora Jesus conhecesse a situação daquela mulher, ele, por parábola, falou para ela que quando ela conhecesse a Jesus de verdade, aquela busca por maridos iria cessar. Aquela busca pelas coisas que você tem hoje, quando você conhecer a Jesus de verdade, elas vão cessar. Não é que você vai ficar uma pessoa que não vai ter objetivo na vida. Não, nada disso. Você vai ter. Só que você não vai ser saciado por causa delas. Essa busca incessante que você tem, ela vai acabar quando você conhecer a Jesus. Eu disse essa semana em um Pela Bíblia. As pessoas buscam a felicidade ou tentam buscar a felicidade, tentam buscar a felicidade em coisas. E citei o professor Olavo de Carvalho,
que felicidade é você buscar cavar um buraco na água. Você não consegue nunca. Então, é mais ou menos o que Jesus está dizendo para a mulher aqui. Essa felicidade só pode ser satisfeita por mim, que sou Jesus. Quando você conhecer a mim de verdade, você não vai mais ficar limitado a esse poço, essas migalhas de momentos que você se satisfaz. Não. Você não vai nem precisar dessas migalhas depois. Você não vai precisar ficar envolvido em construir tanta coisa, em comprar tanta coisa, em buscar um melhor casamento, fazer mais isso, mais aquilo. Não. Você vai dizer assim: agora eu estou plenamente satisfeito, porque a sua verdadeira alegria, ela vai vir de dentro. Sabe? Você pode até se chatear em determinados momentos, às vezes a gente fica meio melancólico, mas quando isso acontecer, você não vai sair para buscar os prazeres externos. Você vai buscar a fonte borbulhante que está dentro de você. Esse é um ponto muito interessante. E agora aqui, a mulher, ela faz uma coisa que mostra essa oportunidade que Jesus perdeu. A mulher corre para dentro da cidade e diz: eu achei o Messias. Eu encontrei o Messias. E é muito interessante também que Jesus, ele não falou para a mulher assim: mulher, vai lá consertar a sua vida agora, larga desse homem que você está vivendo com ele e vem para cá. Não. Jesus falou: quando a fonte estiver dentro de você, você vai entender mais um monte de coisas. Esse é o cristianismo de verdade. É o cristianismo que vai transformando e reformando sem as algemas humanas. E aí o pessoal da cidade, todos disseram: agora nós estamos ouvindo e aprendendo diretamente dele. Não é só porque você falou. Olha só que coisa interessante. Aldeia dos Samaritanos. Aldeia dos Samaritanos. Já imaginou quantas pessoas moravam ali? Jesus não podia agora fundar uma igreja ali, na aldeia dos Samaritanos? Olha, ele podia ter fundado uma com Nicodemos, podia ter fundado uma lá na região onde ele estava batizando, e podia ter fundado agora uma igreja ali na região de Samaria. Ele não fez nada disso. E aí você diz agora: e a última pergunta, onde foi que o homem se aproveitou? Então, o homem se aproveitou dos escritos sagrados, o homem se aproveitou dos ensinamentos de Jesus para tentar colocar na cabeça dos incautos que eles devem estar envolvidos em muitos deveres religiosos. Eu não estou dizendo que você não possa ir a um grupo, relacionar-se, afinal de contas, os grupos religiosos, eles devem ser vistos como comunidades pessoais. Assim como você faz parte da escola, assim como você faz parte do trabalho, assim como você faz parte do grêmio, da empresa. São relacionamentos com pessoas. Entende? Assim também é a nossa comunidade cristã. Por exemplo, nós temos a nossa comunidade cristã. Mas onde está o ataque que o homem se aproveitou? Não é o fato de haver uma comunidade cristã. Ela pode haver. Isso é bom. Isso faz com que as pessoas interajam, se socializem. Isso é excelente. Mas o grande problema que o homem se aproveitou é que ele pegou os ensinamentos de Jesus, distorceu todos os ensinamentos e passa a colocar cabrestos nas pessoas. Esses dias, alguém me perguntou se era normal, na hora que alguém vai aceitar Jesus,
apareceu uma pessoa gritando, e aí o pastor impõe a mão e ela cai. Eu falei, das duas, uma. Ou aquilo é uma encenação, ou verdadeiramente Deus não está nesse lugar, porque é o lugar que Deus está, o diabo não entra. O diabo não vai fazer algazarra onde Deus está, ué. Né? E se há de se expulsar um demônio, com certeza não é na reunião dos crentes. Você vai expulsar o demônio lá na Cracolândia, lá tem demônio. Você vai expulsar o demônio onde as pessoas estão nas algazarras, na prostituição, lá tem demônio. Né? Na comunhão dos santos não existe demônio para ser expulso. Todos ali já estão lavados no sangue de Jesus. Então olha a terceira oportunidade que Jesus perdeu, de formar uma igreja dos samaritanos, também não quis. E o homem se aproveitou de tudo isso. E em nome da fé, hoje vive a explorar as pessoas psicologicamente, pega textos esparçados das Escrituras, financeiramente, com textos esparçados das Escrituras, e conduz essas pessoas da melhor maneira como querem. E as pessoas, por falta de conhecimento como este aqui, elas vivem escravas, com medo de Deus o tempo inteiro, com medo do devorador entrar em casa, porque eu tenho que ser uma espécie de cachorrinho obediente, senão Deus não me dá minha ração diária para mim comer, Deus não me abençoa. Eu tenho que ser esse cara obediente à religião. E aí, pessoal, o paradoxo é tão grande que mostra que Deus não tem nada a ver com isso, né? Que pessoas que são muito ricas são satanistas e são, abre aspas, abençoadas financeiramente. Por quê? É Deus que está abençoando? Sabe? Então, a gente precisa ter um pouco mais de equilíbrio. Criaram esse tipo de situação, espiritualizam todas as coisas para você continuar refém. Qualquer coisa boa que acontecer na sua vida, é Deus que está me abençoando. Qualquer coisa ruim que acontecer na sua vida, você vai dizer assim, é porque eu fui desobediente a Deus. Agora que eu lembrei, eu desobedeci a Deus nesse assunto ou naquele. É isso que o homem criou para manter cativas as pessoas. Eu, algum tempo atrás, estava vendo um pastor pregando e ele disse exatamente isso, que você precisa ser obediente nos dízimos e nas ofertas para que cada área da sua vida prospere. Ou seja, indiretamente, cria-se uma barganha com Deus para que a pessoa tenha essa mentalidade. Eu vou prosperar se eu der os dízimos e as ofertas. Eu não estou dizendo que você não deva contribuir. Contribua desde que você conheça aquilo que é feito com o seu dinheiro. Saiba de verdade. Então agora eu vou contribuir, porque eu tenho que ser obediente nos dízimos e nas ofertas para que todas as áreas da minha vida, Deus, ele prospere. Foi a oportunidade que Jesus perdeu. Mas perdeu por quê? Perdeu de propósito. E o homem no vácuo se aproveitou dela. Se aproveitou por quê? Porque ele sabe muito bem que o ser humano, ele tem uma mentalidade, não é? Que pode ser induzida. E aqueles que são mais espertos, eles acabaram usando as palavras de Jesus e usam até hoje, principalmente em grandes ajuntamentos, não é? Para poder fazer o seu pezinho de meia, a partir da contribuição de todos aqueles que estão ali crendo que estão dando para Deus. É simples assim, pessoal.
Então, eu quero que você compreenda o que nós estamos falando, porque talvez tem pessoas que vão também nessa busca, né? Eu tenho que estar reunido, eu tenho que estar junto, porque não encontrou Jesus ainda. Às vezes acha que estar dentro daquela parafernália, aquele barulho, aquele negócio todo, ele acha que Jesus vai estar ali. E Jesus não está. Jesus está dentro de cada um de nós, não é? E eu não estou descartando aqui a possibilidade da pessoa se juntar, mas ela tem que se juntar com despretensão. Sabe, as igrejas hoje buscam muito esse negócio, você tem que ter o compromisso com a igreja, né? Aí eles vão te dar um curso para batismo. Aí, onde é que na Bíblia tem curso de batismo? Mas eu tô lá, eu faço a minha parte, eu faço a minha parte só, eu não tô nem aí. Então, por que não encontrou Jesus? Por que não encontrou Jesus? Porque a fonte não se tornou borbulhante. Fazer a sua parte significa continuar jogando o balde no poço. Jogando balde no poço para poder pegar algumas migalhas para te satisfazer. Uma palavra de vitória que o pastor pregou. Ai, que palavra linda, né? Um cabresto da obediência para você dar mais dinheiro para ele. Tudo isso e muito mais. Agora eu pergunto para vocês, quem é que prega, pessoal, uma palavra como essa? Porque o que eu estou pregando é a pura verdade. É a pura verdade. É pura verdade. Eu não estou pregando nada que eu inventei da minha cabeça. Jesus teve a oportunidade de criar a igreja certa e falar, é desse jeito aqui, ó, que vocês vão ter que adorar. Mas como foi que Jesus disse? Os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. A verdade é Ele. E o Espírito é o Espírito Santo, que comunga com o nosso espírito. Aí sim, aí nós estamos adorando a Deus em espírito e em verdade. Adorar a Deus em espírito e em verdade não significa você ter um conjuntinho de crenças, todos bonitinhos. A verdade é uma só, é Cristo e a salvação para todo aquele que crê. Então entenda que Jesus, ele não criou, aliás, Deus, ele sempre odiou os templos. Deus nunca gostou de templo. Deus não gosta disso. Quando a Bíblia trata de ajuntamento, não são aqueles milhares de pessoas dando dinheiro para um outro ser humano, né, para ele poder fazer coisas que ele diz que é obra de Deus, mas na verdade são investimentos em prédios. Você quer ver uma coisa interessante? Vou te dar um exemplo. Eu vou te dar um exemplo. A escritura da sua casa está no nome de quem? Só para vocês entenderem essa questão. A escritura da sua casa está no nome de quem? Está no meu nome. Está no nome do meu pai, está no nome da minha mulher. Entendi. E você tem uma igreja. Você tem uma igreja onde ela é comprada. Ela é comprada, ela tem escritura. Está no nome de quem? Está no nome de quem? Já parou para pensar? Está no nome de quem? Mas ali é nossa igreja. Tá bom. Proponha vender o seu pedaço. Fala assim, pastor, eu quero vender o meu pedacinho da igreja aqui. Afinal de contas, eu dei dízimo aqui a vida inteira, tal, eu contribuí a vida inteira. Eu quero vender o meu pedaço. Você está compreendendo a história? Então, pessoal, quando a gente trata de dinheiro na obra de Deus,
A obra de Deus é uma coisa só. A obra de Deus não são prédios. A obra de Deus não é ampliação de uma galeria para juntar mais gente para me dar mais dinheiro. Não. A obra de Deus são pessoas. Isso é a obra de Deus. Quando você lê o Evangelho, você percebe isso muito facilmente. Quando você para com o ministério de Jesus, ele teve várias oportunidades de fundar um grupo. Fundar um grupo e dizer assim, ó, esse aqui é a nossa igreja. Ele não fez isso. Por que ele não fez? Porque não era o propósito de Cristo. Talvez alguns digam, mas o apóstolo Paulo, ele andou e formou várias igrejas. Sim, claro, Por exemplo, eu moro aqui em Hortolândia. Eu conheço Jesus. Eu começo a ensinar sobre Jesus. E aí outras pessoas também começam a aprender sobre Jesus. Ótimo. Legal. Então a gente forma um grupo. Tem 2, tem 3, tem 4, tem 10. Aí o que a gente tem que fazer? A gente precisa criar um palco bem bonito, iluminar ele, pintar a igreja de preto, aumentar ao máximo essa igreja. Para quê? Para outras pessoas também se achegarem a nós. Não. As pessoas têm que se achegar a Jesus. E quando elas entenderem isso, essa busca igrejal vai acabando dentro das pessoas. Ela vai ficando mais com Jesus. Mas ela pode ir numa comunidade da fé. Ela pode tomar uma ceia. Ela pode fazer o que ela quiser. Mas o que ela não pode, de maneira nenhuma, é viver nessa busca incessante, achando que Jesus está nisto ou naquilo. E não se trata só de igreja, não. Eu citei que essa busca incessante, enquanto você não tem a fonte, você está no poço por enquanto. Quem vive nessa busca aí, está no poço. Eu não sei se vocês entenderam o que é estar no poço e o que é ter a fonte. No poço, você tem que ficar jogando balde para tirar migalhas, para te dar alegria. Essas migalhas podem ser uma pessoa, essas migalhas podem ser as suas compras, essas migalhas podem ser a sua empresa, essas migalhas podem ser o seu curso superior. Tudo isso é o que você acha que vai te dar alegria. São as migalhas, tem que ficar jogando. E quando você não consegue pegar alguma coisa, você fica melancólico, fica triste, fica doente, fica chorando. Mas quando você tem a fonte dentro de você, você sabe que a tua felicidade não depende dessas coisas. Você já não tem mais medo, né? Eu sempre digo, nós temos a comunidade cristã aqui, é muito boa, é uma pena que hoje a gente não está podendo estar junto, mas a nossa comunidade cristã, ela serve exatamente ao que o apóstolo Paulo disse aqui, é para a gente dar um abraço uns nos outros, saber se está tudo bem, se tem alguém precisando de alguma coisa, e vamos ajudar aqui os pobres como nós temos feito. É dessa maneira, pessoal. Isto é comunidade cristã. O resto que começou a buscar incessantemente são as migalhas que aquele próprio pastor tem, porque ele não tem Jesus dentro de si. Ele vive numa busca incessante de aumentar o tamanho da igreja, de aumentar as galerias da igreja, de construir igrejas em outro lugar. Para quê? Se tem uma coisa que não precisa mais ser construída em lugar nenhum, é igreja. Já tem igreja demais. O que as pessoas buscam normalmente são aumentar as suas fronteiras com as suas placas. Mas eu estou fazendo a minha parte, eu não quero nem saber. É engraçado, né? Fazer a parte sobre o que já está construído é fácil. Ir lá, dar um trocado lá, para poder dissipar
a sua consciência. Isso aí é fácil. Eu quero ver começar do tete a tete. Quero ver é sair na rua, levar uma marmita para um doente lá que está debaixo do viaduto. Isso é obra de Deus. Ah, mas eu não tenho muita segurança, eu não sei como é que eu faço. É simples, sabe? Aí você deve conhecer alguém que é cristão em qualquer lugar e fala assim: ô fulano, ô Beltrano, você pode ir comigo levar umas marmitas ali debaixo do viaduto? E isso começou a ser uma igreja de verdade. Olha, eu sei de uma família ali e tal. Ah, mas a gente não vai porque eles não vão vir para a nossa igreja. Você percebeu? Eles não virão para a nossa igreja, então o que adianta? A gente fica ajudando, fica criando esses cristãos de arroz. Não, mas enquanto você não cria cristão de arroz, você está lá dentro, ajudando nas festividades, fazendo com que pregadores que ganham 40, 50 mil reais venham ali agradar o auditório. É isso, pessoal. Enquanto isso, a obra de Deus, que são as pessoas, não é? Essas pessoas você negligencia. Porque você fala: ah, eu já dei mesmo um pouquinho lá, eu estou fazendo a minha parte. Então, você fazer a sua parte dentro de um templo religioso é muito simples. Você não está fazendo nada. É muito simples. Ah, mas eu canto, eu toco no coral. Tá. E você tocar no coral modifica em que a vida do cara que está passando fome na sua cidade? Modifica em quê? Pessoal, começar a olhar a Bíblia. Jesus teve várias oportunidades. Jesus podia ter criado o melhor coral do mundo. Jesus podia ter criado a melhor placa do mundo. Ele perdeu essa oportunidade porque ele quis. Por que ele quis? Porque ele não queria isso que você quer. Ele quer que você descubra a fonte borbulhante que é ele. E quando você descobrir, você não vai mais precisar ficar se preocupando com religiosidade. Não vai mais precisar ficar se preocupando com religião. Você não vai mais precisar se preocupar com nada. Você vai se preocupar em deixar brotar de você o amor ao próximo. Sabe? É isso. Aí você, quando entender isso, você vai falar: puxa vida, agora eu estou compreendendo. Agora eu estou entendendo. Quando você chegar nesse ponto de elevação que eu estou ensinando, que é Jesus borbulhando dentro de você, você nunca mais vai passar por um mendigo sem tentar levar Jesus para ele. Você está entendendo? Você nunca mais vai fazer isso. Agora você também quer ser bem visto? Quer ser bem visto pela sua igreja? Faça o que eu vou te dizer agora, mas faça com bastante segurança. Faça com bastante segurança. Tá? Chama o mendigo do jeito que ele está lá, sujo, maltrapilho, e fala que você vai levar ele para ele conhecer Jesus, se ele quer ir. Por que eu digo faça com bastante segurança? Leve normalmente mais uma ou duas pessoas com você, e leva o mendigo, chega lá, entrega para o pastor e fala: ó, pastor, esse homem aqui, eu achei ele na rua, ele quer conhecer Jesus. Faz isso uma, faz duas, faz três. Depois você me conta. Ah, não, mas a minha igreja ela já faz isso com certas pessoas, ela tem um trabalho lá na África, tem um trabalho tal. Igual um monte de trabalhos que tem para lavar dinheiro. Simplesmente isso. Eu quero ver o tete a tete, porque a igreja ela tem que ser bênção onde ela está. Onde ela está. Né? Então é isso, pessoal, que a gente precisa começar a compreender. Não é ficar preocupado em ser rato de igreja, sabe? Ficar preocupado com construção de igreja, ficar preocupado com ampliação para trazer mais gente para dar mais dinheiro. Não. Não. Ontem mesmo, pela graça de Deus, e eu não estou querendo me vangloriar, só para vocês entenderem, um amigo meu falou assim para mim: professor, eu tenho uma cesta básica aqui.
eu tenho uma cesta básica. Interessa? Eu falei, interessa. Peguei a cesta pesada. Aí coloquei no carro. Na hora, eu já lembrei de 2 famílias que estavam passando necessidade. Eu parei o carro em determinado local, dividi as cestas e levei para as 2 pessoas. Você precisava de ver a alegria dessas pessoas quando eu entreguei a cesta na mão delas. Um é uma família cristã, que é até aqui da igreja. E o outro é um rapaz que eu conheço, que é um bandista. Agora, eu não estou preocupado se ele é um bandista. Eu estou preocupado que ele se alimente e que o meu testemunho mostre para ele que o meu Jesus é melhor do que os orixás que ele segue. É isso que eu estou preocupado. Não é porque ele não veio aqui que eu não vou levar. Sabe? É isso, pessoal. A religião que é pura e imaculada do ponto de vista de Deus Pai é esta: cuidar dos órfãos e das viúvas na sua tribulação e manter-se sem mancha do mundo. Jesus perdeu a grande oportunidade da vida dele, e graças a Deus que ele perdeu, porque se ele tivesse avalizado esse sistema religioso que nós temos hoje, nós não poderíamos servir em espírito. E como disse o apóstolo Paulo, se vocês ainda são escravos de homens, vocês não estão servindo a Cristo. Enquanto a fonte não borbulhar e você não sentir essa satisfação que eu estou dizendo, isento de igrejismo, disso e daquilo, você está só tirando água do poço. Teve um tempo atrás, eu conheci um rapaz que ele disse que era pregador do evangelho. Ele veio me pedir uma cesta básica. E ele é de uma igreja aqui perto da minha casa. Aí ele veio me pedir uma cesta básica. Eu falei assim, irmão, nesse momento eu não tenho cesta básica. Não tenho. Até porque tem um irmão aqui que colabora com essas famílias também com a cesta básica. Todo mês ele me ajuda. Graças a Deus. Eu, para te falar a verdade, eu não sei nem o que vem na cesta básica, porque nunca abri nem para ver. A gente compra e entrega. Aí eu falei para ele assim, irmão, eu não tenho não. Não tenho não, no momento eu não tenho. E ele estava em uma casa que eu acabei de chegar e ele ia fazer uma oração. Eu falei assim, mas vem cá, por que o irmão está trabalhando só para a obra? E por que é que a sua igreja não lhe dá uma cesta básica? Aí ele falou assim, pastor, sabe o que acontece? Teve um irmão lá que até fez uma proposta dessa para o pastor, para me ajudar na obra. Então, o dinheiro que ele ia dar de dízimo, ele falou para o pastor que ele ia agora comprar uma cesta básica para me ajudar. Eu falei, que coisa boa então que ele ia fazer. Ele disse, pois é, mas o pastor não deixou. O pastor falou que isso daí eu tenho que esperar a providência de Deus, que o dízimo é sagrado e que não podia mexer de jeito nenhum. É claro que não pode mexer, né? Você vai mexer no bolso. E assim a gente vai fechando aí, pessoal. Deus abençoe vocês. Vamos